Su nombre es verdad, nació por amor, nos entrega paz y vive en ti, en tu corazón, y te hace feliz. Oh, Baba, nos enseña que el amor es lo único que hay verdadero en ti, y así vivir en paz, tú y la humanidad, toda la humanidad. Gracias, Señor. Todo va a cambiar, tú lo has dicho ya, el amor prosperará, así será. Abrashanti Nilayam, pronto llegarás de la mano de Dios, y allí descubrirás la plena libertad que es fundirse en Él, ya lo verás. Gracias, oh Señor, por estar aquí y enseñarnos a vivir. Oh, Baba, Él nació por amor, ya nada hay que temer, Él está aquí, recuérdalo, está aquí, muy cerca de ti, en tu corazón, Él vive allí. Gracias, oh Señor, por estar aquí y enseñarnos a vivir. Oh, Bhagavan. Om Sairam. Los invito a comenzar entonando el mantra Om por 3 veces y el mantra Sai Gayatri también por 3 veces. Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Thanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Thanna Sarva Prachodayate. Om
Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Oh Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y deja que se fusione en una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Ofrezco mis humildes reverencias a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang en este ciclo de conferencias, Divinas Experiencias con Sri Satya Sai, que estamos haciendo todos los sábados a esta hora. Hoy, con mucha alegría, tenemos el honor de recibir nuestra querida hermana Mónica Granati de Uruguay, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Satya Sai. Natalia Uehara hará la traducción al portugués. Mónica Granati, reflexóloga y profesora de reflexología de la Thai School, conoció a Satya Sai Baba en 1987, cuando asistió a un taller de valores humanos dictado por el Dr. Daniel Koifman de Argentina. De 1990 hasta 92 fue coordinadora de servicio del Centro Sai de Montevideo. Tuve también un grupo Sai en su casa por 5 años. Fue coordinadora nacional de educación, facilitadora del programa Satya Sai de Educación y Valores Humanos para maestros y docentes, vicepresidenta y presidenta de la Organización Internacional Sri Satya Sai de Uruguay. Actualmente Mónica es miembro vocal de la Fundación Sai de Uruguay, además de recién nombrada como coordinadora central adjunta para la región 23, responsable por 6 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Al final de la charla de Mónica tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, la envíen por chat lo antes posible. Querida Mónica, estamos muy contentos, muy felices por ter aceptado hablar y compartir sus experiencias con nosotros. Sea muy bienvenida. Por favor, adelante. Sai Ram. Sai Ram, Sergio, la agradecida soy yo por esta hermosa oportunidad de poder compartir mi vida con Bhagavan Sri Satya Sai Baba en todos estos años. Sai Ram, boa noite a todos. Minha gratidão a ti, Sérgio, porque essa é uma oportunidade na qual eu posso compartilhar as minhas experiências com o Swami ao largo de todos esses anos. Bueno, antes de comenzar mi satsang, quisiera compartir con ustedes algo que me sucedió, que está relacionado con el satsang que voy a dar. Antes de começar a palestra, eu gostaria de lhes contar o que aconteceu, algo que está relacionado ao que eu vou contar na palestra. En una parte del satsang voy a hablar qué es la felicidad para mí. Entonces yo, cuando me di cuenta que era la felicidad para mí, era decirle sí al maestro con lo que me presentara. No importaba qué, pero decirle sí al maestro en la forma que se presentara. Primeira parte da minha fala, eu iria falar sobre a felicidade, e o que acabou de acontecer tem muito relação com esse conceito de felicidade, que é dizer sim para o mestre, não importa a situação. Entonces, sin duda, Swami siempre nos chequea a ver si lo que decimos tiene coherencia con lo que realmente hacemos.
Sem nenhuma dúvida, o nosso mestre, ele realmente checa se realmente o que falamos tem coerência com a forma com a qual agimos. Bueno, y el jueves, yo tengo 2 gatas, me comieron la fibra óptica de internet. Bom, na quinta-feira, as minhas 2 gatas, elas comeram minha fibra ótica da internet. Entonces dije, ay, ¿qué voy a hacer que tengo el satsang el sábado? Então eu me perguntei, né, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho satsang no sábado. Pero dije, sí, Swami, esto es lo mejor para mí. Mas mesmo assim eu disse, sim, Swami, esse é o melhor para mim. Y bueno, como todo Swami, se solucionó perfecto porque mi amiga, que vive en el mismo edificio, en el 3er piso, me prestó la habitación de su hija y aquí estoy en la habitación de su hija modificada con fotos de Baba, de Ganesha. Então, como todos aqueles que são devotos de Swami, né, ele nunca nos deixa nas mãos. Eu acabei vindo para uma amiga minha, que mora no 3º andar, emprestou o seu dormitório, quer dizer, a filha, né, dessa minha amiga emprestou o dormitório, e eu estou aqui neste quarto com fotos adaptadas de Swami, Ganesha. Así que bueno, es así, sí al maestro como se presente. Então, isso é o que eu quero dizer com sempre falar sim ao mestre. Bueno, por otro lado, siento que hoy es un día muy especial porque, bueno, tanto la comunidad cristiana que está viviendo su cuaresma como la comunidad judía que está viviendo Pesaj, estamos en un momento como de ir hacia adentro, de introspección. E, por outro lado, estamos em um momento muito especial, enquanto os católicos estão comemorando a Quaresma e os judeus estão comemorando uma outra festividade, a gente percebe que é um momento que a gente precisa se interiorizar e ir para dentro. Bueno, y ese es el camino mío desde que conocí a Swami hace 30 años, ir hacia adentro. E esse é o meu caminho que eu comecei com Swami há 30 anos atrás, de ir para dentro. Cuando conocí a Swami, la primera vez que escuché hablar de Swami fue en 1987, y a través de un amigo, Gerardo, que había ido a la India. Quando eu conheci Swami em 1987, foi através de um amigo que se chamava Gerardo. Y después de volver de India, el doctor Daniel Goleman venía a dar un taller de educación en valores humanos acá, a Uruguay, a la Intendencia Municipal de Montevideo. Depois de voltar da Índia, né, o Dr. Daniel Kaufman veio ao Uruguai realizar uma oficina, pela qual também tive a oportunidade de me inteirar mais sobre Swami. En ese momento yo no creía en Dios, y Swami supo cómo entrar en mi corazón, porque me presentó el programa de educación en valores humanos. Nesse momento eu não acreditava muito em Deus, mas Swami, ele me atraiu pelo fato do programa de educação em valores humanos. Cuando hice el taller de valores humanos sentí que si este programa llegara a todo el mundo sería diferente. Quando eu me deparei com essa oficina de valores humanos, eu pensei comigo mesma, se essa oficina e esses ensinamentos de valores humanos fossem levados para todas as pessoas, o mundo seria um lugar melhor. Entonces, bueno, tuve la gracia de poder viajar a la India a ver quién era Sai Baba. Então, eu tive a graça de poder ir para a Índia e saber quem é Sai Baba. Así que cuando llegué fue un impacto bastante grande, porque bueno, que la gente le tocara los pies y tuviera esa devoción hacia él, para mí fue fuerte. Quando eu cheguei na Índia, foi um impacto bastante grande pelo fato das pessoas tocarem os pés e elas sentirem essa grande devoção pelo mestre. Pero bueno, al segundo día de estar ahí en India, yo lo conocí en Whitefield cuando aún estaba el árbol. Él daba darshan debajo del árbol.
No segundo dia, quando eu estava na Índia, eu fui para Whitefield, quando ainda o Darshan era configurado debaixo de uma árvore, só tinha uma árvore lá. Eso fue un 22 de marzo, o sea que hace muy poquitos días, E isso foi no dia 22 de março, foi pouquinho tempo de que hace passou, 30 años atrás. de 30 anos atrás. Bueno, yo estaba en primera fila y él se encaminó hacia donde yo estaba. Eu Yo, estava na primeira fila e ele veio até onde eu estava. yo tenía muchas cartas de Uruguay, entre ellas la de una amiga que estaba muy enferma, y comencé a subir la mano así para entregárselas. En Eu el estava com, momento, eu estava perdón, com perdão, eu estava com várias cartas do Uruguai, né, dos devotos, inclusive de uma amiga minha que estava muito doente, e aí eu fui subindo com as mãos, né, para entregar as cartas para ele. él se acerca en ese momento, me materializa Vibhuti, que en ese momento para mí el Vibhuti no significaba lo que significa hoy. Ele se acerca, né, e materializa Vibhuti para mim, mas naquela época eu não tinha um entendimento do que era o Vibhuti como eu tenho hoje. Entonces viene la pregunta deseada, where are you from? Então veio a pergunta corriqueira, né, que Swami sempre faz, da onde você é? How many? E quantos são? Y nos dio entrevista. Así que pasamos a entrevista ahí en Whitefield. E assim ele nos deu a entrevista ali em Whitefield. En esa primera entrevista, Swami me preguntó por 3 veces, are you happy? ¿Sos feliz? Nessa primeira entrevista, ele me perguntou 3 vezes, né? Você é feliz? Y la verdad no tenía ni idea cómo responder esa pregunta. Lo único que hacía era llorar y no estaba angustiada. Lloraba y lloraba y lloraba. E a verdade é que eu não tinha nem a resposta para essa pergunta. A única coisa que eu fazia era chorar, chorar e chorar. Por eso, ahora cuando en el comienzo, yo comenté que después de muchos años entendí lo que era ser feliz. Y para mí, ser feliz es lo que dije al principio, es decirle sí al maestro. E isso tem relação ao que eu disse no começo da primeira parte da fala, né? De que o que é felicidade? Na época eu não tinha esse conceito, mas agora, depois de 30 anos, esse conceito está bem fixado, né? Que é realmente você dizer sim para o mestre. Entonces, a los 15 días de estar, le escribo una carta y le digo, Swami, no sé si sos Dios o no sos Dios, no me importa. Lo único que te pido es que no me alejes de ti. E aqui estou. Depois de 15 dias, né, que eu estava no ashram, eu escrevi uma carta falando para Swami. Pero tá, não vou compartilhar. Então, essa é a minha primeira experiência no ashram. Eu tive uma segunda entrevista, mas agora não vou compartilhar. Bueno, después de eso, antes de venirme de India, le escribo otra carta y le digo, Swami, yo estoy muy bien sola. Si tengo que tener una pareja, tiene que ser un devoto tuyo que me ayude con mi práctica espiritual, que sea un buen hombre y si puedo tener un hijo, mejor. Depois disso, antes de ir para a Índia, né, eu escrevi uma carta para Swami falando assim, Swami, eu estou muito sozinha e talvez eu gostaria de ter eu gostaria de ter um companheiro, mas se for para eu ter um companheiro, eu quero que represente esses 3 requisitos, né, que seja devoto de Swami, que fortaleça de alguma forma as minhas práticas espirituais e que se puder ter algum filho seria melhor ainda. E que seja um bom homem. E que seja um bom homem, perdão. Bueno, yo volví a Uruguay, nunca había ido a un centro SAI y comencé a ir al centro SAI de Montevideo. Bom, então eu voltei para o Uruguai e aí eu comecei a frequentar um centro SAI em Montevideo. Había una actividad, Círculo de Estudios, y esa actividad la dirigía
quién es el padre de mis hijos. Nesse centro-site, uma atividade, havia uma atividade que era o círculo de estudos, e o facilitador do círculo é o pai dos meus filhos hoje. Bueno, yo no podía quedar embarazada. La cuestión es que después de un tiempo quedo embarazada. Bom, eu vou contar para vocês que no começo eu não podia ficar grávida, mas depois eu acabei ficando grávida. Entonces, bueno, nació Ezequiel, que es el primer milagro de Baba en mi vida. E assim nasceu o Ezequiel, que é o meu filho, né? O primeiro milagre de Baba. Entonces dije, Nelson, tenemos que llevar a Ezequiel a India y decirle a Swami que es su hijo. Então, por isso, eu tenho que levar o Ezequiel para a Índia para falar para Baba, né? Baba, esse é seu filho. Viajamos a India, llevamos a Ezequiel, Ezequiel tenía 1 año y medio y nos llama a entrevista. Viajamos para a Índia, o Ezequiel naquela época ele tinha 1 ano e meio, e aí a gente consegue ter uma entrevista. Entramos a la entrevista, Swami entra en la sala pequeña de las entrevistas y sale. Cuando sale, pregunta, ¿de quién es ese niño? Na sala de entrevistas, né, na salinha menor, Swami sai dessa salinha e vê a criança e pergunta, de quem é essa criança? Y yo me paro y digo, mine. E eu me paro e eu digo, é meu. Bueno, acá viene la enseñanza. Lo que sentí con eso es que más allá que la mente elabore cosas, frente al avatar surge la verdad. O sea, yo había pasado muchos años para poder tener familia y no quedaba, y sentía que Ezequiel era mío. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês que acontece quando você está de frente para o avatar. Eu contei essa história para mim, né, de que o Ezequiel era o filho de Swami por muito tempo, mas a verdade é que quando chegou esse momento de espontaneidade, acabei falando meu, e é isso que acontece quando você está em Swami, aquilo que a gente pensa na nossa mente se externaliza. Entonces, bueno, pasó y me dice, ¿dónde está tu marido? Me acuerdo de Erika cuando Swami le hizo la misma pregunta. Por supuesto que Swami sabe dónde está y quién es mi marido. Bom, então ele veio até mim, me parou e perguntou, onde está seu marido? E aí eu me lembrei da fala da Erika, que também fez a mesma pergunta para ela, né? É claro que Swami sabe onde está meu marido. Y le digo, está ahí, Swami. Y yo respondo, está ahí, Swami. Entonces él me mira muy serio y me dice, él es un buen hombre, vos lo peleás. E ele me olha fixadamente, muito sério, e fala, né, ele é um bom marido, e você que briga com ele. Ah, no, Swami, le dije. E aí eu disse, não, Swami. Bueno, esto hoy lo cuento con alegría porque sé la enseñanza que hubo detrás de eso. Hoje eu conto para vocês esse acontecimento com muita alegria, mas é porque hoje eu tenho um entendimento dessa situação na minha vida. Pero en el momento mi ego se vio muy dolido y realmente salí de la entrevista muy triste. Mas no momento naquela época, né, eu saí da sala de entrevista muito triste, né, porque era o meu ego que estava ferido naquela época. Eso fue un 18 de febrero y el 20 de febrero era mi cumpleaños. Entonces ya había comprado la bandeja con los caramelos, el vibuti, porque en ese entonces, Swami, el día de tu cumpleaños te dejaban estar en primera fila. Esse acontecimento aconteceu no dia 18 de fevereiro, no dia 20 de fevereiro era meu aniversário, então eu comprei uma cesta com os doces, porque eu sabia que nessa data eu poderia oferecer esses doces a Swami. Bueno, tenía mucho miedo de llevar la bandeja
y que Swami no me bendijera. Eu tinha muito medo de apresentar, né, esses doces que eu tinha, mas que Swami não abençoasse esses doces. Bueno, Swami salió, yo estaba ahí enseguida cuando él salía en la primera fila. Entonces se fue acercando y yo fui levantando la bandeja. Y cuando se acerca, yo le digo llorando, Swami, Swami. Y él me mira y haciéndome burla, me dice, Swami, Swami. Nesse momento, eu estava na primeira fila, Swami se acercou, e eu, ao momento que ele se aproximava de mim, eu levantava as mãos com a bandeja e orando, né, falando, Swami, Swami, e no momento que ele se aproxima, ele faz uma brincadeira comigo e repete a mesma coisa com um tom de brincadeira, né, Swami, Swami. Bueno, ahí quedé muy feliz, pero también entendí el trabajo, lo que me hizo trabajar cuando en la entrevista me dijo lo que me dijo. Nesse momento eu fiquei muito feliz e aí eu entendi o porquê que ele disse aquilo na entrevista. Bueno, después de todo esto, vuelvo a quedar embarazada de Satya, mi segunda hija. Depois de tudo isso, eu volto a ficar grávida da minha segunda filha, que é a Satya. Y con eso viene otra enseñanza, porque yo estaba embarazada y estaba con hepatitis al mismo tiempo. Estava com, perdão? Hepatitis, una enfermedad del hígado. Ok. E aí veio o segundo ensinamento, quando veio a gravidez da Satya, eu estava com uma doença que se chama com hepatite. Ahí va. Entonces, una amiga que tenía una materialización de Sai Baba, vino al hospital a traerme la materialización. A mí la materialización no era particularmente algo que me gustara. Então, quando eu estava com essa doença, né, no hospital, uma amiga minha, ela me trouxe, ela tinha uma materialização de Swami e ela trouxe para mim. Particularmente, eu não tinha não levava muito em consideração as materializações. Entonces me dijo, déjame hacer el servicio, y me puso un anillo hermoso con un Om de Baba. Então, ela se aproximou de mim e falou, deixa eu realizar um serviço. E aí, ela se aproximou de mim com um anel dela que tinha um... Bueno, al otro día nace Satya, perfecta. El anillo fue a la sala de operaciones, no me lo sacaron. Nació por cesárea porque yo no podía tenerlo de forma natural. Então, no outro dia, nasce a Satya, minha filha, foi um parto com cesárea, porque eu não podia ter parto natural, e o anel ficou o tempo todo comigo na sala de cirurgia. Así que bueno, ahí entendí lo que significa una materialización para un devoto. Es como la unión directa con el maestro. Y realmente, o sea, sentí cuando él dice, es una carta de presentación para que ustedes pidan lo que yo vengo a dar. E aí eu entendi o significado das materializações, que tem a ver com essa relação da união do devoto com o mestre. A materialização é um veículo, é como se fosse uma carta de apresentação da realização dos desejos, para que a gente possa ter o verdadeiro anseio da realização divina. Bueno, en el 2000 fue el encuentro de educación, EduCare, en India, y ahí viajamos de Uruguay con Isabel, Silvia, Eduardo, al encuentro de educación. No ano de 2000, realizou uma conferência na Índia, né, o EduCare, e do Uruguai partimos eu, Isabel e um outro devoto. Y Eduardo, sí. Okay. Entonces llegamos a India y pedimos para hacer algún seva. Estaba justo Leonardo, y Leonardo nos mandó a una señora, y empezamos a entregar los aparatos para hacer las traducciones simultáneas que habían llevado los japoneses.
Então, quando eu chego na Índia, né, com um grupo, Leonardo se aproxima da gente e começa a entregar dispositivos para a gente começar a realizar esse serviço de tradução, porque haviam chegado uns japoneses. Bueno, hicimos todo el SEBA, todo maravilloso, y cuando se terminó el SEBA, que se terminó el encuentro de educación, Swami nos colocó a los que habíamos trabajado como si fuéramos sus SEBAs, o sea, como si fuéramos del servicio cebadal. Né, com essa força, eu senti que era um ensinamento em relação a gente ter autoconfiança, a gente acreditar no nosso ser interior, porque... Ai, perdão, perdi a última parte. Está bien. E isso que eu senti quando ele disse get up, né, levante-se. Perfecto. Bueno, después en el 2004 también tuve la gracia de viajar con Satya, que era chica, tenía 10 años en ese momento, y me regalaron otro pasaje, tuve mucha gracia divina, me regalaron un montón de pasajes. Em outro ano, né, em 2004, quando a Satya ela tinha aproximadamente 10 anos, me deram uma outra passagem. Essa foi uma grande outra bênção, porque me deram muitas passagens de viagem à Índia. Y llevé a Satya. Y ya cuando llevé a Satya, sentí que ya no tenía que volver a India. Entonces le dije a Swami, ya traje a Ezequiel, ya traje a Satya, no necesito volver más a la India. Eso fue en el 2004. Então, quando eu levei a Satya em 2004, eu senti assim que eu já não precisava mais voltar aqui, né? Eu já tinha trazido o Ezequiel, agora eu já estava com a Satya, então já se realizou esse desejo de levar os meus 2 filhos. Então eu pensei, não preciso mais voltar para cá. Y la realidad fue que no fui más a India hasta después que Swami partió. E essa é a realidade que aconteceu até o ano de 2011, quando Swami partiu. En el 2011, mi amiga Laura me regala para mi cumpleaños un pasaje para que la acompañe a ella en su primer viaje a la India. Em 2011, Laura, uma amiga minha, ela me dá de presente de aniversário uma passagem para ir para a Índia. Y bueno, y ahí viajamos, pero ya Swami había partido. E aí viajamos e Swami... e aí viajamos e Swami já tinha partido. La vivencia para mí del ashram sin la presencia física de Swami fue fuerte, pero fue fuerte bien. A vivência de estar no ashram de Swami sem a sua presença física foi uma vivência muito forte, foi muito boa. ¿Por qué? Porque en realidad la energía de Swami, la presencia de Swami se sentía totalmente, pero cerrábamos los ojos y no necesitábamos ver si venía, si nos miraba, si me agarraba las cartas, si me daba entrevista. No, era como algo que realmente era unir hacia adentro. A energia do ashram, você conseguia sentir a presença de Swami ali. Então, na verdade, você não precisava se preocupar se ele pegava as cartas, se ele te olhava, se ele estava se aproximando. Na verdade, você sentia a sua proximidade dentro do seu coração e a gente conseguia, assim, interiorizar. Y una de las cosas que yo sentí cuando Swami partió, que partió antes de lo que creímos que iba a partir, fue que era momento para nosotros de crecer, era momento para nosotros de realmente descubrir nuestra propia divinidad. Então, quando Swami partiu fisicamente, eu internalizei que era um momento da gente de a gente crescer, da gente não ter mais esse pensamento de que ele está longe de nós, né? De que ele está com a gente. Era sentir a Swami adentro y reconocer mi propia divinidad, lo cual conlleva mucho más responsabilidad.
era sentir Swami dentro e levar a vida sabendo desse Swami interior. Então, isso nos faz com que a gente leve a vida com muito mais responsabilidade. Bueno, en el 2013 fue uno de los años más felices de mi vida, entre todo eso, porque fui a hacer el diplomado de educación en valores humanos a la India, estuve 2 meses en el Dharmakshetra. No ano de 2013 foi dos anos mais felizes da minha vida, porque eu tive a oportunidade de realizar o curso de EVH, no qual eu fiquei 2 meses no campus de Dharmakshetra. 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 Bueno, eso fue un momento muy, muy especial de mi vida, fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y me vine muy, muy feliz. E esse foi dos momentos mais especiais da minha vida, muito maravilhoso. E... ¿Sigo? Sí. Bueno, después en el 2016, Swami me regala que Satya viaje a Tailandia y viaje después a la India a la conferencia mundial de jóvenes. Y bueno, y portó la bandera uruguaya, fue algo realmente que lo sentí como un mimo para mí. No ano de 2016, Swami nos dá outro presente, que a Sati, minha filha, ela foi para a Tailândia, foi para a Índia também, e na Conferência Mundial de Jovens, ela leva a bandeira do Uruguai nessa conferência. Y recuerdo que fue igual que el padre en el 2000, que en la Conferencia Mundial también llevó la bandera uruguaya. E foi a mesma situação que aconteceu com o pai, que também, nessa mesma conferência, carregou a bandeira do Uruguai. Así que bueno, fue otro regalo de Swami. Después quiero compartir con ustedes algo que por supuesto pedí permiso para hacerlo. En el 2017 tuvimos el encuentro nacional acá en Uruguay, y tuve la gracia de tener en casa, de poder albergar en casa a Kishore y a Pablo. Fue divino tenerlos. Então, eu gostaria de contar para vocês outro presente que o Swami me deu. Gostaria de pedir a permissão para fazê-lo. No ano de 2016, o Swami me bendizeu com a visita de Pablo e de Kishore na minha casa. Y en ese momento Kishore hizo un satsang que en lo personal me tocó el alma. Nesse momento, Kishore ele fez satsang que estava relacionado ao Atma. Y tuvo que ver con la partida de su mamá. Cuando su mamá parte, me contó que tenía el nombre de Dios en la boca, y él tiene una grabación de eso, cuando la mamá repetía el nombre de Dios en el momento de partir. E nesse satsang, Kishore nos conta que da partida da sua mãe, que quando ela partiu fisicamente, ela estava fazendo namasmarana, ou seja, repetia o nome divino, e ele tinha a gravação desse acontecimento. Desde el 2017, desde ese momento que escuché ese satsang, le ruego a Swami siempre que si de aquí a que parta no tomé conciencia de mi propia divinidad, que por favor parta con su nombre en mis labios. Então, desde esse acontecimento, desde esse satsang realizado em 2016, eu rogo a Swami para que eu também tenha essa consciência dessa divindade interna e que eu parta repetindo o nome divino. Así que bueno, mi vida con Swami ha sido maravillosa, de crecimiento, de expansión. Yo sé, todos vivimos un antes y un después de Swami, y bueno, y realmente es así, la vida cambia. Minha vida com Swami, ela tem sido maravilhosa, tem sido de expansão, e é assim que acontece com a vida, né? As coisas mudam. Sairam lo grande ya. No sé, Sergio. Querida Mónica, muchas gracias. Hemos viajado a la India con vos y con tus hijas. Mira, queremos preguntarte
sobre tu disciplina espiritual personal. ¿Qué es lo que haces? Bueno, Muito obrigada, Mônica. Aqui tem uma pergunta, que é que disciplina espiritual você conduz na sua vida diária? bueno, mi disciplina espiritual comienza con, como le pedí a Swami, un esposo que me ayudara en mi práctica espiritual. En ese momento, hace 30 años, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía el Omkar, hacía el Suprabhatam y después meditábamos. ¿Sí? Ahora, yo después seguí, a mí lo que más me llega es el mala, pasar el mala. El Om Sri Sairam fue lo primero que vi en el árbol de Whitefield. Ay, perdón, Natalia. Não há problema. Bom, a minha disciplina espiritual, ela tem a ver muito com a prática que eu conduzia há muito tempo atrás, né, que tem relação com a situação de eu pedir para a Swami um marido, né, um marido que me ajudasse e fortalecesse a minha prática espiritual. Então, desde então, eu acordo às 6 da manhã, realizo o Omkar, realizo a meditação, e também repasso com o Japamala, recitando Om Sri Sairam, que é um mantra que eu vi em uma árvore em Whitefield. Después, con el programa de educación en valores humanos, la verdad es que trato de ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. O sea, no me puedo parar delante de las clases de educación en valores si yo no soy como la encarnación de esos valores. Que no quiere decir que no me equivoque, sino que trato de llevar a mi vida el mensaje de Baba. Y decirle que sí, como al principio. Outro acontecimento que tem relação com a minha prática espiritual é o programa de educação em valores humanos, ou seja, de realmente levar a cabo essa prática de coerência entre o que eu falo, o que eu digo e como eu ajo. E nas aulas, quando a gente dá as aulas de educação em valores humanos, eu não posso falar uma coisa e praticar outra, né? Eu tenho que ter essa coerência. Então, não que eu me equivoque, né? Mas eu sempre tento levar essa prática de forma coerente. Mónica, justamente otra pregunta era qué significaban los valores humanos para ti, creo que lo has respondido perfectamente. Nos han acercado otra pregunta que es, ¿qué le recomendarías a personas que no conocen mucho de Sai Baba? ¿Qué les dirías para que sepan más de él y sus enseñanzas? A outra pergunta A outra pergunta é o que você recomendaria para outras pessoas que não conhecem a Swami, que começaram a ter conhecimento recentemente dos seus ensinamentos? En general yo hablo siempre de Sai Baba desde mi experiencia. Mi experiencia es la enseñanza de Baba. O sea, para mí las enseñanzas de Baba son perfectas. Entonces intento brindarle a la persona eso, porque hay mucha gente que de repente no cree en Dios, que también cuento mi satsang, pero bueno, las enseñanzas y los valores, el programa de valores. Sempre que eu falo de Swami, eu falo a partir da minha própria experiência, né? E se existem pessoas que podem ou não acreditar em Deus, eu sempre recomendo a parte dos ensinamentos de educação e valores humanos, né? Que são universais. E os ensinamentos de Swami, eles são perfeitos, né? Maravilhosos. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con los valores humanos. Con todos los años de experiencia que tienes en el trabajo de educación en valores humanos, ¿cómo has visto el impacto de este programa en los alumnos de los primeros años que han comenzado este programa y cómo son ellos ahora? ¿Pudiste ver un cambio en su comportamiento? Terceira pergunta, então. Perdão. A terceira pergunta tem a ver com a educação em valores humanos, né, com sua experiência ao largo de todos esses anos. Você conseguiu perceber algum tipo de diferença no comportamento desses alunos? Sí, lo veo. A ver, al programa de educación han ido alumnos míos de reflexología, han ido pacientes, o sea, mucha gente ha ido a tomar el programa de educación en valores. Y siempre el programa
tiene un impacto en la gente. O sea, porque es tan práctico, al ser una parte teórica y una parte vivencial, cuando yo lo llevo a mi vida, es imposible que no me dé cuenta de los cambios que genera el taller de valores. Então, que eu posso falar da educação, né, de pessoas de diversas vertentes, né, de diversos contextos, você consegue ver a diferença da educação em valores humanos na parte prática, né, mesmo eu falando da minha vivência, eu consigo perceber essa diferença muito grande, porque em educação em valores humanos você tem a parte teórica e você tem a parte prática, então é impossível você não vivenciar como impacta isso nas pessoas. Tengo la anécdota de una maestra que dijo, ay, qué horrible, yo le pido a los niños que no griten y me siento en el escritorio gritándoles que hagan silencio. Eu tenho um acontecimento muito engraçado, que uma diretora falava para as crianças não gritarem, né? Mas eu fazia isso, a diretora fazia isso gritando do seu próprio escritório. Então, a incoerência. Y ahí se dio cuenta. Entonces sí, el programa es vivo, se mueve, hace insights en la gente. Então, esse que é o programa de valores humanos, né? Ela se deu conta e as pessoas, elas se integram, né? Elas se dão conta dessa coerência que a gente precisa levar. En una palabra, es un programa de transformación real de la persona. Total. Para bien. Mira, primero hay una pregunta que es ¿cómo te sientes trabajando para la organización SAI? Quiero comentarle a todos los que nos escuchan que acabas de recibir un nombramiento muy importante que es la de Coordinadora Central Adjunta para toda la región 23 y quiero felicitarte. Así que esta pregunta es muy pertinente en este momento. Bueno, perdón, Natalia. Graças. A terceira pergunta é como você se sente trabalhando na organização SAI, já que recentemente você foi nomeada como coordenação adjunta da região 23. Bueno, en realidad siempre fue un honor trabajar para la organización SAI. En todos los lugares donde estuve, fui feliz. Y este nombramiento me asustó un poco por lo que significa, pero bueno, tengo plena fe en Swami y en todos ustedes que me van a ayudar a llevarlo a cabo con alegría. Para mim é uma honra muito grande poder trabalhar na organização, e a verdade é que essa nomeação, eu fiquei um pouco assustada com ela, mas eu sei que eu posso contar com a ajuda de todos os irmãos, e eu sei que com a graça de Swami, esse trabalho vai ser conduzido da melhor forma. Sin duda, y sobre todo Swami que te ha elegido y te va a guiar. Gracias. Sabemos que tenías 2 fotos para mostrar. Quisiéramos pedirle a quien está coordinando este Zoom que las muestre y tú nos comentes qué significan para ti. Bom, vai ser mostrada 2 fotos, né? E gostaríamos que você comentasse acerca dessas 2 fotos que vão ser mostradas. Ya puedes ir comentándolas, Mónica. ¿Están las 2 ahí? Bueno, la primera foto, fue porque fue mi primer viaje a la India. Estaba ahí en Whitefield, en la primera fila, y Swami venía hacia mí y me entrega, yo subo las cartas y él se me acerca, y es ahí cuando me da la entrevista, la primera entrevista de ese viaje. Entonces fue muy significativo para mí ese viaje, essa foto. Bom, na primeira foto, ela é da minha primeira viagem, né, que eu fui no ashram, em Whitefield, onde eu estava na primeira fila, onde eu estava com as cartas de todos os devotos, e eu levantava as cartas para que Swami
pegasse elas, e onde eu também tive a minha primeira entrevista, né? Então, foi um momento muito significativo para mim. Y la otra foto tiene que ver con el diplomado de Educación en Valores Humanos en el Dharmaksetra, que eso fue realmente diría que es uno de los momentos más felices de mi vida. Me encantó vivir de lunes a domingo recibiendo clase, la gente que conocí, lo que aprendí fue maravilloso. Los profesores a ver, había un profesor de cultura india de 95 años. Yo dije, pero qué maravilla que a los 95 años esté dando clase y compartiendo, bueno, justamente la cultura india. Entonces, esa diferencia, el doctor Pitre, que es el director del Dharmaksetra de educación, ay, Natalia. Bueno, vou tentar. Nessa outra foto, né, eu estava no curso de Educação e Valores Humanos, em Dharmaksetra. Foi um momento que é muito maravilhoso, porque de segunda a domingo eu assistia a classes e eu estava cercada de devotos, de professores maravilhosos, e aí eu gostaria de contar para vocês de um professor que aos 95 anos, ele ainda dava aula de cultura hindu, então como vocês podem ver, cultura índia, da Índia, e como vocês podem ver, como assim um professor de 95 anos, né, dando classes de educação e valores humanos, que maravilhoso. Y el director, que era el doctor Pitre, también un hombre grande, que la diferencia, ahí lo que noté fue la diferencia entre Oriente y Occidente. El respeto por el adulto mayor, sabio, porque hay una cuestión de sabiduría a medida que pasan los años, y eso acá en Occidente no se ve. Então, o outro professor, que eu não consegui, não logrei detener seu nome, Dr. Pitre. Pitre. O Dr. Pitre também, que era um homem mais velho, e aí você consegue perceber essa diferença que existe entre o Ocidente e o Oriente, na qual no Oriente você tem esse respeito pelas pessoas que são mais velhas, que têm esse conhecimento, né, essa sabedoria para passar. Sin duda. Y mira, Mónica, es realmente una vida hermosa la que Somi te regaló, una familia SAI, todo tu esposo, tus hijas. Queríamos preguntarte si había... Hijos, tengo un varón y una hija, Ezequiel y Satya. Exacto. Queríamos preguntarte si ha habido alguna experiencia especial que te ha transformado de las que viviste en tu vida con SAI. ¿Alguna experiencia que ha sido para vos, basada en las enseñanzas de SAI, la más transformadora? Eu gostaria de perguntar para você agora alguma experiência ou um acontecimento que tenha sido muito transformador. Bueno, en realidad creo que mi vida ha sido como un proceso y las transformaciones fueron como de a poco. Es como que creo que voy creciendo en conciencia. Y sí, Natalia. Eu acredito que a minha vida, né, esse processo foi uma sucessão de acontecimentos, né, ela aconteceu aos poucos, né, e eu acredito que eu vou crescendo, né, à medida, creio eu. Y bueno, entonces el ser consciente de que no soy el cuerpo, hay tantas cosas, los valores humanos, ha sido como, todo fue creando lo que soy hoy. Pero una de las cosas más llamativas es que la verdad soy como alegre, mi vida, más allá que tiene cosas que no son tan fáciles de vivir de repente, igual Swami me llenó de alegría. Y creo que tiene que ver con eso, con decirle sí. Então, esses ensinamentos que a gente já sabe, né, de ter consciência de que eu não sou o corpo ou os valores humanos. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês é que eu sou uma pessoa muito alegre, apesar das coisas não estarem indo bem ou estar passando por dificuldades, eu nunca perco essa alegria. E isso tem a ver com o que eu falei no início da palestra, que é dizer sim a
para tudo, para o Mestre. Mónica, mira, justamente tú dijiste algo que yo iba a decir al final, que como resultado de todo el trabajo de Swami sobre ti, se ve claramente la felicidad que tienes y que irradias. Y esa felicidad realmente ha llegado a todos nosotros. Te quiero agradecer muchísimo este satsang, nos has inspirado y nos has llenado de alegría. Sairam. Sairam, Leo, gracias. Sairam, Sairam, Sergio. nuestro maestro nos pone a prueba para ver si practicamos lo que predicamos. Natália, quer traduzir? Perdão. Nosso mestre nos coloca à prova do que Para falamos ver e se praticamos. practicamos, sim. No duermas, levántate. No podemos dormir ni siquiera a los pies del avatar. Não durma, levante-se. Não podemos nem sequer dormir aos pés do Avatar. Debemos sentir a Swami en nosotros y vivir nuestra divinidad. Devemos sentir Swami em nosso coração e sentir a nossa divindade. Querida Mónica, como Leonardo dice, fue un gusto muy grande tenerte acá con tu sonrisa y compartiendo estas experiencias que llenan nuestro corazón de amor. Muchas gracias de todo corazón por todo, en nombre de todos nosotros. Y también me gustaría agradecer a Natalia por su excelente labor de traducción hoy. Felicitaciones, Natalia. Bueno, Hoy estamos completando un año de ese auspicioso, maravilloso servicio que empezamos año pasado, 28 de marzo, con nuestro presidente internacional, Dr. Narendranath Reddy. Y no podría dejar de agradecer a todos que hacen posible esta transmisión. Hay mucha gente que trabaja y los felicito a todos ustedes en nombre de todos. Más de 100,000 personas que vieron estos casi 50 satsangs en este año. Muchas gracias de corazón por este servicio maravilloso que lleva este alimento espiritual a todos nosotros. También me gustaría agradecer a todos que estuvieron presentes acá, casi 300 personas, y especialmente a Swami, nuestro maestro, por esta oportunidad de escuchar sus lilas, sus enseñanzas. Recuerdo que mañana a esta misma hora tenemos el mantra Sai Gayatri, repetimos por 108 veces, y todos están invitados. El próximo viernes y sábado santo, 2 y 3 de abril, las zonas 2A, Centroamérica y Caribe, y 2B, Sudamérica, de la Organización Internacional Sri Sathya Sai, realizarán sus retiros de Semana Santa. Para aquellos interesados en participar, por favor consulten las instrucciones en la descripción de este video. Todos son muy bienvenidos. En el sábado 10 de abril, nuestra invitada de honor será la hermana Perla Fernández Silva, vicepresidenta de la Organización Internacional Sri Sathya Sai de México. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar este satsang orando para que todos los seres de todos los mundos sean felices, expandiendo este amor hacia todos, todos que están enfermos, todos que necesitan de luz, todos que necesitan de amor. Sairam. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Feliz semana a todos. Sairam.
ప్రేమ స్వరూపులారు అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Sa
Asito mas sadgamaya tamaso mas jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya Asito mas sadgamaya tamaso mas jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya Asito mas sadgamaya tamaso mas jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya Asito mas sadgamaya tamaso mas jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya Asito mas sadgamaya tamaso mas jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya ప్రేమ స్వరూపులను అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో